Bem, vamos dar continuidade à abordagem que estamos fazendo acerca da confissão belga. Bem, nós tivemos um espaço longo aqui entre o último vídeo e esse, né? Em função das minhas obrigações, das minhas atividades, né, com a igreja e não tive o tempo para preparar aqui um pequeno esboço de continuidade da abordagem que estamos fazendo acerca da confissão belga. E hoje o Senhor Deus, pela sua graça, me proporcionou um tempo para poder fazer isso, tá? Então é uma abordagem simples, né? Para que apenas tenhamos assim uma ideia para que sejamos situados, né, acerca da confissão belga. Então, fizemos dois vídeos anteriores. O primeiro, uma introdução à confissão belga, onde falamos um pouco acerca da vida do autor original da confissão belga, né, Guido de Brès, o que o levou a escrever a confissão. Depois, no segundo vídeo, nós falamos acerca da perseguição, da prisão e do martírio que sofreu Guido de Brès por causa da sua fé. E abordamos também que durante este período aí de prisão pela sua fé, Guido de Brès escreveu algumas cartas. Escreveu cartas para a igreja, escreveu cartas para sua mãe e escreveu uma carta para sua esposa. E nós traduzimos e lemos no último vídeo a carta que Guido de Brès escreveu para sua esposa. De fato, uma carta emocionante. Hoje nós vamos ver apenas alguns detalhes acerca da confissão, tá? Da estrutura da confissão belga, lermos alguns artigos e ainda faltará um vídeo para concluirmos então esses pequenos comentários acerca deste importante documento da igreja, que é histórico e muito edificante, que é a confissão belga. Bem, escrita por Guido de Brès, como nós já vimos, a confissão belga ela passou por algumas modificações de estudiosos e teólogos da igreja ao longo do tempo, tá? Esse fato torna a confissão belga uma confissão da igreja e não apenas uma confissão pessoal de Guido de Brès. O fato desses estudiosos e teólogos analisarem a confissão belga, aprovarem e fazerem algumas pequenas modificações, a tornou de fato um documento que representa a confissão mesmo da igreja cristã, descaracteriza a ideia de ser uma confissão de uma única pessoa, né? E sim, torna-se então um documento de fato, uma confissão da igreja, tá? A confissão belga, entre tantas, ela é escrita de forma bem simples, mas ela é bem rica na sua profundidade, na sua abordagem, né? E entre tantas utilidades e objetivos que ela tem, ela serviu também para mostrar para as autoridades espanholas que os reformados eles não eram revolucionários como eram e não se comportavam, né, como se comportavam e como eram revolucionários os anabatistas, que eram insubordinados às autoridades civis. Esse fato foi bastante importante, não impediu a perseguição, prisão e morte de Guido de Brès, mas ela foi importante para resgatar da história um engano terrível, em que a igreja reformada, ela estava sendo perseguida por atos que cometiam os anabatistas que se revoltaram contra os reformados, né? E eles eram um grupo extremista, né, que se apartaram dos reformados, né,
negaram algumas convicções e tradições da Igreja Reformada. Por exemplo, se rebatizavam, coisas que reformados não fazem, né? Desobedeciam às autoridades civis, coisas que reformados não fazem, e por aí vai. Então, não impediu o martírio de Guido de Brès, mas resgatou da história um erro que foi cruel, foi perverso, né? E acabou, inclusive, dando cabo da vida de Guido de Brès, um homem que escreveu uma confissão tão linda, né? E tão útil à igreja e a todos os cristãos, como é a confissão belga, tá? A estrutura da confissão belga, ela é por temas, tá? Deus e como conhecê-lo, artigos 1 e 2. A Escritura, artigos de 3 a 7. A Trindade, artigos de 8 a 11. A criação e a providência de Deus, artigos 12 e 13. A queda e a eleição dos santos, artigos 14 a 16. A pessoa e a obra redentora de Cristo, artigos 17 a 21. A justificação, a santificação e Cristo como mediador entre Deus e os homens, artigos de 22 a 26. A Igreja e seu governo, artigo 27 a 32. Os sacramentos, artigos 33 a 35. As autoridades civis, artigo 36, e as últimas coisas, artigo 37. Ela também vê a igreja como uma igreja uma única igreja. Cristo, ele tem uma única igreja, que é santa, católica e universal, né? Católica e universal é a mesma coisa, tá? E isso nós vemos no artigo 27, tá? A confissão belga, ela foi adotada nos concílios de Antuérpia, em 1566, Wesel, em 1568, no concílio de Enden, em 1571, e no Grande Sínodo de Dort, entre 1618 e 1619, e tornou-se então um dos 3 padrões doutrinários da fé reformada, da Igreja Reformada. O historiador Philip Schaff a considerou um dos principais documentos da Igreja, juntamente com a Confissão de Fé de Westminster. Bem, para nós encerrarmos aqui este vídeo, vamos dar sequência à leitura dos artigos da Confissão Belga. Nós paramos no último vídeo, no artigo 18. Vamos ler aqui a partir do artigo 19. Artigo 19. As duas naturezas na única pessoa de Cristo. Cremos que, por essa concepção, a pessoa do Filho de Deus está inseparavelmente unida e ligada à natureza humana, de modo que não há 2 filhos de Deus, nem 2 pessoas, mas 2 naturezas unidas em uma única pessoa. Cada uma delas mantém as suas características distintas. A sua natureza divina permaneceu sempre não criada, sem começo de dias e nem fim de vida. Hebreus 7:3. Preenchendo céu e terra. A sua natureza humana também não perdeu as suas características. Tem começo de dias e continua criada. É finita e conserva todos os atributos de um corpo verdadeiro. No entanto, pela sua ressurreição, ele concedeu imortalidade à sua natureza humana, não havendo modificado a realidade dela. Pois a nossa salvação e ressurreição
dependem também da realidade do seu corpo. Contudo, essas duas naturezas estão intimamente unidas em uma única pessoa, que não foram separadas nem mesmo por sua morte. Ao morrer, portanto, ele rendeu nas mãos do Pai um espírito humano verdadeiro que se apartou do seu corpo. Entretanto, a sua divindade permaneceu sempre unida à sua natureza humana, até mesmo quando ele jazia na sepultura. A natureza divina sempre permaneceu nele, exatamente como estava nele quando ele era uma criancinha, embora por um tempo não tivesse se manifestado como tal. Por isso, confessamos que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, verdadeiro Deus a fim de vencer a morte pelo seu poder, e verdadeiro homem a fim de morrer por nós segundo as fraquezas da sua carne. Artigo 20. A justiça e a misericórdia de Deus em Cristo. Cremos que Deus, que é perfeitamente misericordioso e justo, enviou o seu Filho para assumir a mesma natureza na qual se cometera a desobediência, para fazer satisfação nessa mesma natureza e suportar o castigo do pecado através de seu sofrimento e morte muito amargos. Deus, portanto, manifestou a sua justiça como seu Filho quando colocou sobre ele as nossas iniquidades e sobre nós, que éramos culpados e merecedores da condenação eterna, derramou a sua bondade e misericórdia. Por amor perfeitíssimo, ele entregou o seu Filho para morrer por nós e o ressuscitou para a nossa justificação, a fim de que, por ele, possamos obter imortalidade e vida eterna. Artigo 21. A satisfação de Cristo, nosso sumo sacerdote. Cremos que Jesus Cristo foi confirmado por juramento para ser sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele se apresentou em nosso lugar, diante de seu Pai, aplacando-lhe a ira e satisfazendo-o totalmente pela oferta de si mesmo sobre o madeiro da cruz, onde verteu o seu precioso sangue para a purificação dos nossos pecados, conforme predisseram os profetas. Pois está escrito: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como cordeiro foi levado ao matadouro, foi contado com os transgressores. Isaías 53, 5, 7 e 12. E condenado como um criminoso por Pôncio Pilatos, que, no entanto, havia antes declarado a sua inocência. Ele restituiu o que não havia roubado. Salmo 69, 4. Ele morreu, o justo pelos injustos. 1 de Pedro 3,18. Ele sofreu no corpo e na alma, sentindo o castigo terrível causado pelos nossos pecados, e o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Lucas 22, 44. Finalmente, ele exclamou: Deus meu, por que me desamparastes? Mateus 27, 46. Tudo isso ele suportou para o perdão dos nossos pecados. Portanto, dizemos exatamente como Paulo, que nada sabemos, senão a Jesus Cristo e este crucificado. 1 Coríntios 2:2. Consideramos tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, nosso Salvador. Filipenses 3:8. Encontramos consolo nas suas feridas e não temos necessidade de buscar
ou de inventar qualquer outro meio de reconciliação com Deus, senão neste único sacrifício ofertado uma única vez, através do qual os que creem foram aperfeiçoados para sempre. Hebreus 10:14. Por isso, o anjo de Deus o chamou de Jesus, isto é, Salvador, porque ele salvará o seu povo do pecado deles. Mateus 1:21. Artigo 22. A nossa justificação pela fé em Cristo. Cremos que, para podermos obter o verdadeiro conhecimento desse grande mistério, o Espírito Santo acende em nosso coração uma fé verdadeira. Fé que abraça Jesus Cristo com todos os seus méritos, que se apropria dele e que nada busca além dele mesmo. Pois das duas, uma. Ou em Jesus Cristo não há tudo o que precisamos para a nossa salvação, ou tudo se acha nele, e então aquele que possui Jesus Cristo pela fé tem plena salvação. É, portanto, uma terrível blasfêmia afirmar que Cristo não é suficiente, mas que se faz necessário algo além dele, pois a conclusão seria então que Cristo é apenas mais um Salvador. Por isso dizemos exata e corretamente, como Paulo, que somos justificados pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3:28. Contudo, estritamente falando, não entendemos isso como se a própria fé nos justificasse, pois ela é apenas o instrumento com o qual abraçamos a Cristo, justiça nossa. Ele nos imputa todos os seus méritos e todas as obras santas que tem feito por nós e em nosso lugar. Assim, pois, Jesus Cristo é a nossa justiça e a fé é um instrumento que nos mantém com Ele, na comunhão de todos os seus benefícios. Quando estes se tornam nossos, são mais do que suficientes para nos absolver dos nossos pecados. Artigo 23. A nossa justiça diante de Deus. Cremos que a nossa bem-aventurança fundamenta-se no perdão dos nossos pecados, por causa de Jesus Cristo, e que nisso consiste a nossa justiça diante de Deus, segundo nos ensinam Davi e Paulo. Eles declaram que é bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das obras. Salmo 32:1, Romanos 4:6. O apóstolo também diz que somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Romanos 3:24. Portanto, sempre nos apegamos a este firme fundamento, damos toda a glória a Deus, humilhamo-nos diante dele e reconhecemos aquilo que realmente somos. Nada temos que reivindicar por causa de nós mesmos, nem por mérito nosso, mas dependemos e descansamos somente na obediência de Jesus Cristo crucificado. Essa obediência é nossa quando cremos nele. Ela é o suficiente para cobrir todas as nossas iniquidades e nos conceder a ousadia de nos aproximarmos de Deus, livrando a nossa consciência de temor, terror e assombro, de modo a não seguirmos o exemplo do nosso primeiro pai, Adão, que trêmulo tentou se esconder e se cobrir com folhas de figueira. Certamente que seríamos consumidos se tivéssemos que aparecer diante de Deus confiados, por pouco que fosse, em nós mesmos ou em qualquer outra criatura. Ai de nós! Por isso, todos devem dizer com Davi: ó Senhor, não entres em juízo com teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Salmo 143:2.
Artigo 24. A nossa santificação e as boas obras. Cremos que essa fé verdadeira, operada no homem pelo ouvir a palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo, regenera-o e torna-o um novo homem. Faz com que viva uma vida nova e o liberta da escravidão do pecado. Por isso, não é verdade que essa fé justificadora o torna indiferente para viver uma vida santa e boa. Ao contrário, sem ela, ninguém jamais poderia fazer algo por amor a Deus, mas somente por amor a si mesmo ou por medo da condenação. É, portanto, impossível que essa fé santa seja inoperante no homem, porque não falamos de uma fé vã, mas da que a Escritura chama de a fé que atua pelo amor. Gálatas 5:6. Essa fé leva o homem a exercitar-se nas obras que Deus ordenou em sua palavra. As boas obras que procedem da boa raiz da fé são boas e aceitáveis à vista de Deus, porque são todas justificadas pela graça. Apesar disso, elas não cooperam para a nossa justificação, porque é pela fé em Cristo que somos justificados, antes mesmo de fazermos quaisquer boas obras. De outro modo, essas obras não poderiam ser boas, assim como o fruto da árvore não pode ser bom se a árvore não for boa. Por isso, praticamos boas obras, mas não para termos mérito, pois que mérito poderíamos ter? Antes, somos devedores a Deus pelas boas obras que praticamos, e não Ele a nós, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2:13. Tenhamos sempre em mente o que está escrito: assim também vós, depois de haverdes feito quanto vos foi ordenado, dizei: somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que deveríamos fazer. Lucas 17:10. Contudo, não negamos que Deus recompensa as boas obras, mas é pela sua graça que Ele coroou os seus dons. Além disso, embora pratiquemos boas obras, não baseamos nelas a nossa salvação, pois nada podemos fazer, por mínimo que não seja contaminado pela nossa carne e que não mereça punição. Ainda que pudéssemos apresentar uma única boa obra, a mera lembrança de um único pecado seria suficiente para Deus rejeitá-la. Assim, estaríamos sempre em dúvida, lançados de um lado para outro, sem certeza alguma, e com a nossa pobre consciência sempre atormentada, se não confiássemos no mérito do sofrimento da morte do nosso Salvador. Artigo 25. Cristo, o cumprimento da lei. Cremos que as cerimônias e os símbolos da lei cessaram com a vinda de Cristo e que todas as sombras foram cumpridas, de modo que o uso delas deve ser abolido entre os cristãos. Contudo, a verdadeira e a substância delas permanecem para nós em Jesus Cristo, em quem foram cumpridas. No entanto, ainda usamos os testemunhos tirados da lei e dos profetas para nos confirmar nas doutrinas do Evangelho e para ordenarmos a nossa vida com toda honradez, conforme a vontade de Deus e para a sua glória. Artigo 26. A intercessão de Cristo. Cremos que não temos acesso a Deus senão pelo único mediador e advogado, Jesus Cristo justo. Com esse propósito, ele se tornou homem, unindo as duas naturezas, a divina e a humana, para que nós, homens, não sejamos impedidos, mas tenhamos acesso à majestade divina. Mas esse mediador que o Pai constituiu entre ele e nós, não nos deve amedrontar por sua grandeza.
a ponto de fazer-nos procurar outro conforme a nossa imaginação. Porque não há ninguém, nem no céu, nem na terra, entre as criaturas, que nos ame mais que Jesus Cristo. Pois, por nós, ele, subsistindo em forma de Deus, a si mesmo se esvaziou, tornando-se em semelhança de homem e assumindo a forma de servo. Filipenses 2, 6 e 7. Em todas as coisas tornou-se semelhante a seus irmãos. Hebreus 2, 17. Contudo, se fôssemos procurar outro intercessor, acaso encontraríamos algum que nos amasse mais do que aquele que entregou a sua vida por nós, mesmo quando éramos inimigos? Romanos 5, 8 a 10. Se tivéssemos que procurar alguém que tivesse autoridade e poder, quem nos teria mais do que ele, que está sentado à direita do Pai e que tem toda a autoridade no céu e na terra? Mateus 28, 18. E quem será ouvido antes do que o próprio bem-amado Filho de Deus? Foi, portanto, a total falta de confiança que introduziu o costume de desonrar os santos em vez de honrá-los, ao fazer o que eles mesmos jamais fizeram nem exigiram. Pelo contrário, como registram seus escritos, sempre rejeitaram tal honra, como era seu dever. Aqui não se deve alegar que não somos dignos, pois não apresentamos as nossas orações baseadas em nossa própria dignidade, mas somente com base na excelência e na dignidade de Jesus Cristo, cuja justiça é nossa mediante a fé. Por isso, pelo bom motivo de extrair de nós este medo tolo, ou antes, essa falta de confiança, o autor de Hebreus nos diz que convinha a Jesus Cristo que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus 2, 17 e 18. E depois, para nos encorajar mais ainda a procurá-lo, ele nos diz: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sem pecado. Antes, foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Hebreus 4, 14 a 16. A mesma carta diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, aproximemo-nos com sincero coração e plena certeza de fé. Hebreus 10, 19 a 22. Cristo, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável, por isso também pode salvar totalmente os que por ele se achegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus 7, 24 e 25. Então, que mais é necessário, visto que o próprio Cristo diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim? João 14, 16. Por que procuraríamos outro advogado, visto que aprove a Deus dar-nos seu Filho como nosso advogado? Não o abandonemos por outro que jamais haveremos de encontrar. Pois quando Deus o deu a nós, bem sabia que éramos pecadores. Portanto, segundo o mandamento de Cristo, clamamos ao Pai Celestial, mediante Cristo, nosso único mediador, como nos foi ensinado na oração do Senhor.
e temos a certeza de que o Pai nos concederá tudo o que pedirmos em seu nome. Artigo 27. A Igreja Cristã, Católica ou Universal. Cremos e professamos uma única Igreja Católica ou Universal, que é a Santa Congregação e Assembleia dos verdadeiros crentes em Cristo, que aguardam a sua total salvação em Jesus Cristo. São lavados por seu sangue e são santificados e selados pelo Espírito Santo. Essa igreja existe desde o princípio do mundo e existirá até o final, pois Cristo é Rei eterno, que não pode ficar sem súditos. Essa santa igreja é preservada por Deus contra o furor do mundo inteiro, mesmo que por um tempo pareça aos olhos do homem muito pequena e quase extinta. Assim, durante o perigoso reino de Acabe, o Senhor preservou para si 7.000 pessoas que não dobraram os seus joelhos a Baal. Além disso, essa santa igreja não está confinada nem limitada a um lugar em particular, nem às pessoas específicas, mas está espalhada e dispersa pelo mundo inteiro. Contudo, está integrada e unida de coração e vontade, em um único e mesmo Espírito, pelo poder da fé. Bem, no próximo vídeo, se Deus nos permitir, comentaremos um pouco mais acerca da Confissão Belga e leremos os últimos artigos. Espero que tenha sido para a sua edificação e para a glória de Deus. Que Deus abençoe a sua vida.